Nosso convidado de hoje, muito especial, deixa o nosso ambiente mais harmonioso. É profissional da Casa Cor de Ribeirão Preto, nascido em Pitangueiras. É um dos designers de interiores mais requisitados da nossa região. Vinícius Melo, seja bem-vindo. Menos, não tão requisitado assim. Sim, pelo que sei, assim, é difícil encontrar agenda contigo, né, para poder... Ainda bem, né? Que bom, né? Depois de 20 anos de atuação, né, a gente fica com essa tranquilidade, né? O reconhecimento do seu trabalho, reconhecimento. Né? E do nosso lado aqui, o nosso querido amigo, anfitrião de Pitangueiras, dos melhores de Pitangueiras, o senhor Rinaldo Gomes. Ah, isso é bom, né? Falar os melhores, olha que grandiosidade, nossa, né? Mas é para se achar, é para começar bem a semana. Para começar dentro do espaço que o Vinícius cria sempre, né? De conforto e estabilidade. Obrigado por ter aceitado o convite, Vinícius. O convite, Rinaldo. É um prazer imenso tê-lo aqui e poder usar um pouquinho da sua sabedoria, né? Para que todo o pessoal que está nos vendo saiba realmente as diferenças de tudo que vai rolar nesse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. E realmente, a gente reforçando, é o mais requisitado da região, sim. Conseguiu uma agenda com esse homem, gente, olha, presta atenção. Obrigado pelo convite, querido. Um prazer estar aqui com vocês. Que bom, Vinícius. E rever o Alexandre também, isso, né? Depois de muito tempo. É, sim. Vinícius já... Quando eu tive uma revista aqui em Sertãozinho, seu Rinaldo, e nós tínhamos o caderno que chamava Arquitetura VIP. E ele sempre estava trazendo os trabalhos que ele... Verdade, hein, Alexandre? Fazia. Sempre tinha alguma coisa para mostrar, né? Sempre. Continuo tendo ainda, viu? Vinícius, acho difícil quem não te conhece, principalmente assim, nesse meio, né? Mas eu gostaria que você falasse um pouquinho para aqueles que estão assistindo, que não conhecem o seu trabalho, mas começasse, você é de Pitangueiras, família toda de Pitangueiras, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, né, até nos dias atuais, como que foi, que surgiu inclusive o interesse, né, pela sua profissão. Tá, vou contar então, e vou ter que resumir um pouquinho, porque às vezes vai virar uma história muito longa. Vai virar um best-seller. Praticamente. Mas eu preciso falar que eu conheço o Rinaldo de longa data e que nossos primeiros contatos foram através do carnaval. O carnaval, sempre o carnaval, né? O carnaval nos vinculava, porque eu adoro carnaval e sempre curti muito carnaval. E desfilava na escola de samba, que ele fazia toda a curadoria, a direção. Vinícius foi destaque do nosso carnaval, em muitas alegorias. Fui rua também. Muito, sempre presente. E adorava. Então a gente se conheceu dessa forma. E depois eu passei a frequentar a casa dele, passamos alguns réveillons juntos. Sim, o Reinaldo fazia uma festa de réveillon que eu não me esqueço, era uma festa de réveillon linda. E passamos 5 carnavais das campeãs do Rio, no Rio consecutivos juntos. Na Marquês de Sapucaí. Na Marquês de Sapucaí. E ele conseguia, eu não sei o que ele fazia, mas ele conseguia uma frisa em frente ao camarote da Brahma, na época, que era o lugar mais hypado da Sapucaí. O mais disputado. Eu não sei o que ele fazia. Eu sei que era uma loucura, que ele ia antes pro Rio, ele corria, ele tinha os contatos e tal. Ele conseguia uma frisa em frente ao camarote da Brahma. E assim, a frisa era muito melhor do que o camarote da Brahma, porque os artistas vinham nos cumprimentar, porque a gente ficava tete a tete com o desfile. Os artistas vinham nos cumprimentar. E aí a gente passou 5 anos de Sapucaí, campeãs. Você lembra um ano que a Viradouro entrou e a Globeleza, a Valéria, né, toda linda, só no tecido, na pintura, a esposa do Hans Donner. E de repente a gente ele também, acompanhando ela. Ela se movimenta até o camarote próximo da Brahma, gente. E a gente viu uma movimentação. E depois eu soube que tinha uns empresários do Paraná que deu assim uma quirelinha para ela dar uma sambadinha para eles. Ela vira, olha, dentro do meu olho, porque eu já a conhecia, e ela vem toda num performance onde nós estávamos, deu o show sem quirelinha para nós, lembra? Beijo, abraço, e o pessoal enlouquecia. Como pode você ter esse contato? De onde veio? Era uma coisa, e também teve um ano que eu não lembro que global, que artista, que comprou a frisa ao nosso lado, e a gente viu o tempo todo aquela frisa vazia.
A gente falava, gente, mas que pessoa, um lugar tão disputado. O Rinaldo caríssimo. falou, tem alguma coisa nisso. Eventualmente, a gente até pulava para essa frila, porque era uma cerquinha assim, né? Pulava, porque às vezes tava muito movimento, alguém queria ficar mais à vontade. A gente chegou até a utilizar a frisa lá. De repente, você lembra? Me lembro. Começou a chegar gente... Eu não lembro quem que era um global. Eu estou tentando lembrar também, agora não estou conseguindo no momento. E que ficou ali só para aquele... Comprou a frisa para aquele momento do desfile. Uma escola. E depois foi embora. Assistiu a escola dele passar e assistiu a escola dele passar e foi embora. Gentilmente, mas era bem famoso. Não, gentilmente, eu devo ter foto disso. Gentilmente, como se me conhecesse. Ele se dirigiu para mim e falou, olha, eu já vi o que eu queria. Está à vontade, pode utilizar minha frisa. Você ficou com duas, então. Duas. Cara, por uma teve duas. Olha que coisa interessante. Fomos buscar os amigos que estavam numa outra frisa. Numa outra frisa, trouxemos né? tudo pra cá. Então a gente tem umas histórias tão gostosas. Eu vou contar só mais uma. Pode ficar à vontade. Eu tenho uma grande amiga da vida inteira, a Laila Cury, que mora em Ribeirão, mas que na época morava em Pitangueiras. Então, como começou a história de Pitangueiras, e eu e a Laila fomos buscar uma bebida assim no bar. E aí eu vi que tinha uns corredores de acesso a uns camarotes que ficavam em cima. Na Marquês de Sapucaí, exatamente, os acessos aí são eu falei atrás, assim, falei, Laila, internos. Faz o seguinte, faz cara de rica e vamos entrar nesse corredor. Eu era bem jovem, né? Não tinha medo de nada. Ela falou assim, então tá, Tato. Ela me chama de Tato até hoje. Pegou na minha mão e fomos. Estufou o peito e foi. Passamos. A hora que a gente viu, a gente tava no corredor de todos os camarotes que você imaginar. Me lembro disso, Vinícius. Quando eu vi, e era o ano do Chico Buarque da Mangueira. Campeã com Alexandre Lousada. E eu enlouquecido, porque eu sou apaixonado por Chico Buarque. Sim. Cresci ouvindo Chico Buarque. Eu enlouquecido, porque era o Chico Buarque da Mangueira. Eu tive a camiseta muitos anos. Do Chico. Daquele ano do Chico. Que foi o Lousada que fez aquele carnaval. Foi. Inclusive a Mangueira aquele ano foi campeã. Empatado com a Beija-Flor de Nilópolis. Tinha duas campeãs. Era Aviação. Beija-Flor e os Patuanu. Os Caruanas, Beija-Flor. Na terra do Patuanu. Na terra do Patuanu. Mostra a força do teu samba. Sim, foi campeã. Beija-Flor e Mangueira. Empataram. Mas a Mangueira dizia, é Mangueira campeã. Bom, coisa de carnaval. Estamos lá no corredor dos... Eu falei, e agora a gente vai entrar nos famosos? Os famosos e tal. De repente me vem de frente Chico Buarque, de mão dada, com o Ney Mato que eles iam desfilar, o Ney desfilou. Sim, nesse ano no Mangueira ia entrar porque o Ney era convidado. De mãos dadas, os dois, assim, carinhosamente, com dois amigos, vindo a... Mas assim, eu comecei a ter um treme-treme. E a Laila, muito... extrovertida, me pega e falava assim, gatão! Pro Ney Mato Grosso. Gatão! E vai! O Ney Mato Grosso vem abraçá-la como se fosse amigo dela. Eu acho que ele pensou assim, eu devo conhecer de algum lugar. Toda essa e o Ney Mato Grosso... E a gente ficou ali 2 minutos, eu, Laila Cury, Ney Mato Grosso e Chico Buarque. É tudo muito mágico, Vinícius, porque assim, o pessoal pensa, para estar ali você é alguém. Não é qualquer um que está ali. Então, você estando ali, você é alguém. Então, eles já sabem que não tem perigo, que não vai acontecer nada. Estão numa área de zona de conforto. E aquele momento, eles estavam indo para subir na alegoria que o Chico viria, que a Mangueira entraria daí 1h30. Foi um desfile maravilhoso. E o Chico tem tudo a ver com a história da Mangueira. Sim. E eu sou Mangueira, assim, de coração. E sou beija-flor de metido. No meu lado metido. É beija-flor. Metido a besta, lado popular, é beija-flor. E o lado Mas popular. O meu lado, alma carioca, é Mangueira. Então, o ano que as duas impactaram. Lembra então, esse meu o amigo. Chico das Artes. É o Chico das Artes. Boêmio, malandro sambista, carioca da gema. Enredo lindo, assim. Depois daquele ano, eu acho que marcou muito, né? Foi esse da Betânia, que também eu achei incrível. Betânia foi maravilhosa. A menina de Oiá. Menina de Oiá. Então, o Rinaldo é um amigo e responsável por esses momentos incríveis e inesquecíveis, né? Então, a gente se conhece dessa época. Viajar comigo tem uma mágica, né? Acontece essas coisas maravilhosas. Realmente, é uma coisa impressionante. Eu cheguei naquele rio,
com um amigo meu, Zeco, a primeira vez. Eu digo, não, meu lugar não é aqui na arquibancada e tampouco na frisa. Meu lugar é dentro da Sapucaí, ali que é o meu lugar. 2 anos depois eu estava dentro da Sapucaí, estou até hoje. Até hoje, né? É isso que eu ia dizer, o seu Reinaldo, na verdade, ele faz um trabalho, né? Já há muitos anos também o Carnaval, escreve, continua escrevendo músicas de Carnaval. E é uma referência para nós. Sendo jurados, né? Teve agora recentemente, acho que vocês devem saber, com certeza esse amigo dele, né? Foi jurado no Uruguai, né? Teve com o presidente do Uruguai. Sim. Mas você continua também ou deu uma acalmada depois, assim, hoje está mais tranquilo, ou você ainda continua indo nos desfiles do Rio de Janeiro? Depois da pandemia, sim, eu dei uma brochada com o Carnaval. Eu não sei se a idade veio junto, se eu estou num momento de muita introspecção e isso tem ajudado. Eu acabei trocando alguns carnavais por umas imersões e nunca vou deixar de ser um apaixonado por carnaval. Mas eu confesso que depois da pandemia, meus carnavais deram uma acalmada. Talvez eles estejam engavetados por um tempinho, né? Quem sabe, né? Até a gente decidir voltar pro Rio, né? Inclusive, eu tinha uma pergunta para te fazer sobre isso, mas dizer que a gente foi já atropelando tudo aqui, vamos seguir nessa onda. Tá bacana. Eu ia te falar sobre a pandemia mesmo. Que, mas no caso, rapidinho. O Carnaval, a gente tá falando de Carnaval e me estendendo sobre esse assunto, mas o Carnaval tem tudo a ver com o que eu faço, né? Sim. O Carnaval, o desfile, é cenografia pura. Entendeu? E o meu trabalho, eu sou um cenógrafo da vida real. Eu sou um cenógrafo do dia a dia. Eu sou um cenógrafo do escritório que o cara vai lá todo dia trabalhar. Eu sou o cenógrafo do quarto que ele vai dormir todos os dias. Eu sou cenógrafo da sala de, ele vai receber as pessoas, jantar, os amigos. Da sala de almoço, da copa, da varanda gourmet, onde você vai comer todos os dias, ou os finais de semana. Então, é a cenografia. A cenografia do Carnaval é a mesma. Não deixa de ser cenografia, a única diferença é que eu faço cenografia da vida real. Da vida real, exato. Mas vamos voltar à pandemia. Sobre a pandemia, eu tinha aqui para perguntar para ti, nessa sua área, mas eu achei legal que você falou sobre essas imersões, mas depois da pandemia você fez, mas na sua área, a pandemia, ela trabalhou muito, porque para algumas áreas, por exemplo, para a minha, na época, eu trabalho com comunicação, o marketing digital, ele pegou e deu uma alavancada durante a pandemia, no caso eu ainda estava em Santa Catarina, meus trabalhos lá aumentaram muito, né? Porque muitas pessoas começaram então a ter que usar as mídias sociais, mas a grande maioria não. Então, eu queria saber como que se atrapalhou, no caso, a pandemia, e a visão que você vê pós-pandemia. Tanto pessoal, que é onde você falou que começou a participar de algumas imersões. Então, o que a pandemia te trouxe de aprendizado? Tanto na profissão, como também no seu lado pessoal. Bom, a pandemia, eu acho que ela foi um aprendizado para o mundo, para a humanidade, né? Rever um monte de coisa. A minha área foi, assim, bombástica. O tanto que as pessoas enlouqueceram, isso tem dados estatísticos, o mercado da construção civil, arquitetura, decoração, paisagismo, cresceu horrores durante a pandemia. Cresceu? Horrores. E você pode conversar isso com arquitetos, com engenheiros, com designers de interiores, decoradores. A gente trabalhou demais, escondido. Eu entrei em lojas e fornecedores pela garagem, naquela época que ninguém podia pisar na rua, e ficamos dentro das lojas com cortina, com persianas fechadas, trabalhando. Não tinha produto. Tem alguns segmentos do meu setor, Alexandre, que eles não tinham... assim, o cliente comprava e tinha que aguardar 6 meses, o que ele aguardaria 1, 2 meses normalmente. Sim. Tamanha a demanda. Porque nós vendemos muito. Eu vendi muito durante a pandemia. Eu especifiquei demais. Eu nunca vi cliente comprar coisa cara, um sofá de 30, 40 mil reais pela internet, pelo catálogo virtual. Durante a pandemia, o cliente comprava, porque ele queria estar bem dentro de casa. Você acha que foi... E assim, eu tive uma demanda que era o cliente me ligando. Vinícius, lembra aquilo que você falou que eu não quis fazer na época? Agora eu quero fazer. É isso que eu ia falar. Vinícius, você falava tanto de fazer um escritório aqui no canto da sala, que o escritório não tem que ficar escondido, porque as pessoas querem fazer o escritório num quarto, o quarto que sobrou, faz um escritório aqui. E não usa, entendeu? Porque hoje em dia você trabalha no sofá, você trabalha na varanda gourmet, você trabalha numa ilha, você trabalha numa poltrona, entendeu? Você fica aqui no celular.
E aí eu tive tanta essa demanda de gente que falava, não, preciso melhorar meu espaço de trabalho, porque eu vou trabalhar em casa. O meu segmento foi muito bom, ganhei muito dinheiro. É isso que eu ia falar. Dessa, Rinaldo, eu acho que talvez o crescimento foi por conta disso. A pessoa no dia a dia, naquela correria, né, Rinaldo? Não percebe. E vai deixando pra lá pra depois. Eu preciso mexer lá na varanda gourmet, mas na correria do dia a dia. Aí talvez com essa ficando trancado, aí começou a observar, aí começou então a procurar. Realmente, você ficou em casa na pandemia, porque nós não ficamos em casa. Nós usamos a casa como dormitório, saímos, a maioria das pessoas, vamos falar antes da pandemia. Vem a pandemia, você se vê o quê? Dentro da sua casa. Isso foi muito legal. Aí você começou a olhar os detalhes. E não é não só olhar, mas sentir a necessidade de valorizar, de melhorar, e de cuidar com mais carinho do espaço que a gente habita. Exatamente. Entendeu? Eu acho isso uma coisa tão... O nosso habitar, ele é parte de nós. E às vezes as pessoas não percebem muito bem isso. E eu tenho pesquisado muito sobre isso, viu, gente? Ultimamente, se Deus quiser, daqui a uns dias vai ter um livrinho que eu vou lançar, onde eu falo exatamente disso. A nossa condição ontológica, existencial de habitar. Eu de digo, ocupar Vinícius, o espaço. Que o nosso lar é o nosso santuário. Ali que a gente se renova, a gente conversa com a gente mesmo, a gente se reencontra. E é um espaço que tem que estar muito bem harmonizado, realmente. Você tem toda a razão. É verdade. Mas você acha... Isso acaba sendo, às vezes, problema, eu digo assim, um cliente vosso, porque é algo muito pessoal, né? O nosso ambiente, então tem muito do nosso gosto, tem muito daquilo. Só que, às vezes, assim... Posso estar viajando na maionese aqui e quero te passar, e você é o profissional da que eu estou te contratando, então você tem as suas ideias e você, lógico, vai tentar adequar à vontade do cliente. Mas às vezes acaba tendo um entrave ali, assim, o cliente querendo impor a vontade dele, mas você vê que se fizer aquilo não vai ser bacana pela sua experiência. E como lidar com isso? Como fazer o cliente, assim, entender que aquilo... Mas eu quero, porque queira não, a casa, o ambiente de trabalho é dele. Como que você chega para fazer essa ideia, passar essa ideia, falar, olha, é difícil, como que... Eu tô com 45 anos, dos quais 22... Eu comecei a trabalhar antes de me formar, eu já atuava. Então, 23 de atuação. E alguns filtros estão permanentemente desligados. Ontem meu sobrinho falou assim, tio do céu, com quem você tá falando desse jeito? Eu falei assim, com uma cliente. Ele falou assim, meu Deus. Eu falei, ixi, o tio anda difícil às vezes para algumas coisas. Mas eu tenho preferido ser mais claro, eu tenho preferido ser mais transparente possível com os clientes. Porque às vezes a pessoa quer fazer um espaço, quer fazer uma casa que não é para ela. E aí, ou vai ficar uma casa só para se olhar e não para se usar, ou ele não vai conseguir concluir o projeto, a obra, vai ficar aquela coisa pela metade, ou então ele vai fazer um espaço sem a sua própria personalidade, porque é para mostrar para os outros, é por causa de um status social. O meu segmento tem sido muito abordado ultimamente pela inteligência artificial, que vai ser, acho que o maior ponto de inserção da última década e talvez da próxima, né? Não sei o que vocês acham sobre isso, mas a gente vai viver uma grande revolução com a inteligência artificial. E inclusive, hoje em dia, eu tive amigos durante um período que falaram, gente, o que vai ser do nosso trabalho com a inteligência artificial? Preocupadíssimos. E eu também cheguei a pensar sobre isso e ficar preocupado, Alexandre. Hoje, olhando para os meus trabalhos, ontem eu estava procurando uma lareira de uma cliente de Batatais para mostrar para uma cliente de Ribeirão como que tinha ficado, uma lareira suspensa. E aí eu comecei a olhar as fotos, e procurando no meu arquivo de fotos, meu assistente estava do lado, eu peguei e falei assim, meu trabalho nunca vai poder ser substituído pela inteligência artificial. E eu estou te falando isso de boca cheia, sem falsa modéstia, porque o meu trabalho é um trabalho muito personalizado, entendeu? Mas é muito personalizado mesmo. E às vezes, quando eu percebo que o cliente quer um negócio fake, quer um negócio para mostrar,
mais de 20 anos de atuação, você já está ligado. Eu falo para ele, procura outro profissional. Porque hoje eu não tenho interesse em atender essa pessoa. Entendeu? Outro dia chegou um cliente no meu escritório por causa de uma demanda de casamento, uma cenografia de evento. E eu falei, olha, eu faço pouco evento, mas faço. O que você quer? A hora que eu percebi o que ela queria, que era uma festa convencional, e eu não estou falando mal e nem fazendo juízo de valor sobre isso, certo. Eu falei para ela, procura um amigo chamado fulano, vou te passar o contato. Ai, mas você não quer fazer minha festa? Eu falei, você não tem interesse em fazer esse tipo de evento. Sim. Entendeu? Porque é seu nome. Nem por causa do meu nome, também por causa do meu nome, da minha assinatura, mas eu acho que eu estudei, pesquisei e demorei tanto tempo para chegar onde eu estou, nessa conclusão, que eu quero fazer um trabalho que tenha um legado mais amplo, mais seletivo, profundo. No caso, Vinícius. Seletivo não no sentido de sofisticação, mas seletivo no sentido de identidade. Perfeito. Eu quero uma festa com identidade. Isso que eu quis dizer com entendeu? A sua assinatura. Eu faço com o maior prazer uma decoração de evento. Eu adoro fazer decoração de evento. E o meu escritório, Alexandre, é um mix tão grande de serviços que tem hora que eu fico doido. Eu falo, gente do céu, por que eu não consigo fazer só interior? Por que eu não consigo fazer só paisagismo? Por que eu não consigo fazer só visual merchandising? É uma miscelânea. E sempre foi assim. E eu também não deixo de pegar. E eu acho que eu só não enjoo do que eu faço por causa dessa miscelânea, entendeu? Exato. Agora, eu tenho podido, às vezes, dar essas pontuações para os clientes, porque não me interessa fazer o mais do mesmo, de verdade. Não me interessa mesmo, entendeu? Eu tenho preferido esses trabalhos com mais personalidade, com mais identidade, com mais impressão pessoal. Eu acho que a gente tem que imprimir a nossa marca pessoal, a minha, e o cliente, a dele. Olha, a casa do Rinaldo é a cara do Rinaldo. É isso que eu quero. Ficar você entendeu? Essa marca, eu recentemente eu tenho ficado muito em Mitangueiras, fiz uma reforma na casa da minha mãe e as pessoas entram lá e falam, nossa, é a tua cara, é a cara do Vinícius, tal. E é isso que eu quero escutar. Entendeu? Porque não há inteligência artificial que vá conseguir concorrer com o meu trabalho. Eu diria que, né, Sr. Rinaldo, é como se fosse, se você está procurando um profissional, lógico, você tem que ouvir para deixar igual você está dizendo, com a cara dele, porque é a casa dele ou é o escritório dele, mas assim, igual vou usar de exemplo o próprio Sr. Rinaldo também, a gente estudou, a gente tem conhecimento daquilo. Se você está me procurando, é para saber dos meus conhecimentos, então eu vou procurar um cirurgião plástico. Eu quero o nariz assim, tudo bem, mas eu vou te falar que assim não vai ficar legal para ti e assim vai ficar melhor. Então a pessoa vai você estudar, então você mesmo faz a sua própria cirurgia, você faz a sua própria decoração, né, mas é que tem profissionais, eu não estou falando no sentido pejorativo, estou falando no sentido da palavra mesmo. Tem profissionais que se prostituem, e eu não vejo problema nenhum em se prostituir, mas que se prostituem principalmente quando o cliente tem dinheiro. Isso pode ser um decorador, um arquiteto, um designer, um cirurgião plástico, um agente de viagem. Viagens, perfeito. Que se prostitui só porque a pessoa tem dinheiro, entendeu? Mas aí é uma opção de trabalho de cada um. Eu prefiro não me prostituir neste sentido. Me prostituo em outros sentidos, em outros aspectos. Mesmo... Mas assim, tem coisa que não dá. É o que você falou, o nariz não vai ficar bonito. Então, o cliente tem que saber, mas eu posso. Porque às vezes o cliente bate o pé. E fica ruim e é o que eu falo, o nome é vosso. Quem fez o seu nariz? Quem fez essa decoração? Foi o Vinícius? Pronto, fica feio pra... E mesmo o Vinícius ainda falando sobre a inteligência artificial, está tão na moda hoje, mas o que ocorre? Eu acho uma coisa muito fria, muito distante, então fica uma coisa sem uma autenticidade. Né? Não tem aquele acolhimento, não tem aquele calor gostoso da sua casa ser sua, não tem a sua cara, como você falou. Então eu acho não deixa de ser uma ferramenta, Rinaldo. Sim, e é uma ferramenta que muitos usam, né? Poderosíssima. Que muitos usam e que a humanidade inteira vai usar. Sim, mas até as pessoas aprenderem a usar e saber usar. Porque assim, quem sabe usar mesmo,
e já tem muita gente que usa. Na sua área, como que é usada? De diferentes formas. Eu falo assim, dá um exemplo pro pessoal que não... Eu quero uma varanda de 50 metros quadrados, num estilo tal, com tal tipo de móveis, utilizando essas referências. Você mostra para a inteligência, depende do que você usa. As pessoas, em geral, usam o GPT 3.6, porque que já faz milagres. Se você usar o 4, então, você assusta. E a inteligência te dá o projeto pronto. Prontinho. E com medidas. E o custo disso, Vinícius? Entendeu? Porque tem pessoas que vai muito pela questão de custo também, uma plataforma, né? Você paga uma porcaria para você, porque tem muitas pessoas que usar. Realmente não vê a qualidade, tem versões gratuitas. Você está brincando? Não estou brincando. Tem versões gratuitas. Texto jornalístico, Alexandre, que é uma coisa mais da sua área, é impressionante, Rinaldo. É uma coisa assim. Não precisa escrever mais. Eu sempre amei escrever. Não precisa Adoro escrever mais. Estou escrevendo um livro, entendeu? A vida inteira eu gostei de escrita. Sou filho de professora de português, entendeu? Então sempre adorei escrever. E era sempre um ótimo aluno de redação. Fiz curso de escrita criativa. É uma coisa assim assustadora, Rinaldo. Porque você fala o que você quer e o texto vem prontinho. Você fala uma mensagem que você quer Fica passar. fácil, então, se formar para jornalismo agora, né? Fala sério. Não, e aí eu fico pensando no que o mercado jornalístico vai precisar. E aí, assim, os parâmetros que a inteligência artificial tem são comparáveis aos parâmetros do cérebro humano. É um negócio muito poderoso. Então, assim, nós vamos viver uma revolução. Eu que ainda sou um pouquinho... Já estamos, mas nós vamos... Eu que sou um pouquinho das antigas, não tanto, mas um pouquinho. O que eu vejo? Estão brincando de ser Deus, gente. Não é possível uma coisa dessa, isso né? Mesmo. Fala sério. É literalmente isso. Literalmente isso. E recentemente teve, né, uma reportagem, uma entrevista do Elon Musk, que ele fala... E eu acho que eles não soltaram mais ainda, que já deve ter ferramenta muito mais acessível, muito mais, porque isso vai ser um colapso. O pessoal ainda não está conseguindo computar, né, tudo. Ainda mais a geração anos 60, a geração anos 60, 70, tem muita dificuldade com toda essa questão, né? Então, eles devem estar indo devagar. Eu só ia fazer uma observação de uma coisa que o Elon Musk falou recentemente na Índia, que exatamente por conta da inteligência artificial, óbvio que então vai faltar, né? Vai ter muito desemprego, que já existe, mas vai ter cada vez mais. E ele acha que exatamente, mas também os que estão ganhando também dinheiro estão ganhando muito mais. Tanto é que existe muito mais bilionários hoje do que nos últimos 50 anos, seu Rinaldo. E aí o que ele fala? Ele fala que acha, é uma opinião dele, né? Ele fala que talvez, igual aconteceu na pandemia de alguns governos, inclusive no Brasil, de ter que bancar pessoas que vão ficar paradas em casa. Esses bilionários... Reinaldo, mas isso é maravilhoso, Alexandre. Eu tô ansioso por isso. Não esqueçam. E eu vejo sempre o lado bom das coisas. Mas eu acho que nem seu Rinaldo, você vai ser os que vão receber. Eu sempre acreditei não conseguimos. No quão bom o ócio pode ser. Eu acredito no ócio criativo. Eu acredito que o ócio é importante, vital, e as pessoas não querem mais viver o ócio. Ninguém se permite viver ocioso. Não foi experiência boa, né? Se a gente mudar a nossa carga horária para 5, 6 horas por dia, já vai melhorar tanto. Faz a gente bem, vai ter fala tanto sério. espaço para o ócio. Então eu tô com essa esperança, viu, Alexandre? Da gente começar a viver a era do ócio, porque eu acho o ócio... claro, como tudo em demasia tudo em abundância escasseia. Escasseia. Eu nunca tinha ouvido isso. É boa essa. A gente tinha comentado aqui, eu queria que você falasse ainda para a gente finalizar esse papo da pandemia. Essa questão pessoal para você, que você falou que agora também está fazendo algumas conexões, que mudou por conta do carnaval, que eu falei, não, agora eu penso Então diferente. Eu vou ter que voltar, eu vou aproveitar esse gancho para voltar à minha história Pitangueiras, Rinaldo, minha infância que eu cresci em Pitangueiras, primeiro ano de faculdade. Primeiro foi uma dúvida, fazia isso, fazia aquilo, prestei arquitetura, não sabia o que fazia, fui fazer orientação vocacional, vim fazer orientação vocacional aqui em Sertãozinho, por sinal. E foi aí que começou meus laços, começaram meus laços com o Sertãozinho. E, enfim, fui fazer psicologia na Unesp em Assis. Primeiro, segundo, metade do terceiro ano, eu pego uma greve das federais, das estaduais, intermináveis, essas greves de um ano. Falei, não vou ficar aqui parado,
minha mãe com câncer. Eita. Eu morava em Assis, 500 quilômetros quase 600 quilômetros de Pitangueiras. E eu voltei para Pitangueiras para ajudar nos cuidados com a minha mãe, quimioterapia, tratamento, cirurgia. E tem uma grande amiga arquiteta que pegou um trabalho grande em Campinas, uma churrascaria, ali na Dom Pedro, que existe até hoje, famosa, chama Coxilha Grill. Essa amiga falou assim, vamos me dar uma... Você tá disponível? Você não tá na faculdade? Ela sabia, a gente sempre... Vamos me ajudar nessa obra em Campinas? E fui ajudá-la. Tava lá disponível. Aí eu falei, gente, eu tô achando que tô fazendo o curso errado. Você começou a ver. Aí, quando a greve terminou, eu tranquei meu curso de psicologia e comecei a ajudar essa amiga e aprender muito com ela. Ela é arquiteta, tem um escritório grande, atende toda a região. E eu peguei e comecei a gostar. O ano terminou e eu não renovei minha matrícula. Eu falei assim, então, até eu resolver minha vida, eu vou fazer design de interiores. Que aí que é um curso mais curto, de habilitação específica, são 2 anos. Catei a psicologia e pus ela numa gaveta. Mas eu não joguei ela no lixo. Porque eu sou doido por autoconhecimento, eu sou doido por religião, por espiritualidade, e psicologia dialoga com tudo isso. Eu terminei design de interiores. Antes de terminar, já estava atuando, aquela loucura, sempre gostei de trabalhar. Tinha uma loja de decoração, de objetos, de lista de casamento, perfumes. E aí eu peguei, então a loja já me abriu vários caminhos, inclusive você conheceu. Sim. Uma das minhas lojas, eu cheguei a ter 3 lojas, Ribeirão, Sertãozinho e Pitangueira, você lembra, né? E aí eu comecei a criar minha carteira de clientes no escritório. E aí ficou essa coisa loja, escritório. Eu comecei a ter um pouco de dificuldade de administrar as duas coisas. E o Rinaldo talvez saiba melhor sobre isso. Eu sou filho de Oxóssi. E o filho de Oxóssi, de vez em quando, gosta de sumir. É uma solidão necessária. Para se refazer. Em 2004, eu vou para a Europa passar 4 meses. E volto. E falo, não quero mais loja. E aí eu começo um processo de me desfazer dessas 3 lojas. Começou com Pitangueiras, depois foi Ribeirão, e depois foi Sertãozinho, que ficou por último. Que foi que eu fechei por último, com dor no coração. Era aquela casinha linda, né? Na Furlan Júnior. Na Furlan Júnior. E aí eu peguei e... Antes de fechar a loja daqui, de Sertãozinho, eu peguei a psicologia, tirei da gaveta e falei assim, eu vou concluir minha formação em psicologia. Aí todo mundo falava, você é louco, né? Eu falei assim, acabou com as lojas e tal. Mas eu tava com o escritório já consolidado, já dava para me virar só com o escritório. Não tava conseguindo administrar tudo. Queria um pouco mais de sossego, porque loja, comércio... Sim. Sábado era meu melhor dia de venda, entendeu? Sim. E aí você trabalha e tal. Eu peguei... E por quê? Porque eu comecei a perceber que em alguns momentos eu estava sendo mais psicólogo do que designer. Olha. E aí eu peguei e falei assim, gente, eu preciso resolver isso direito e articular essas duas coisas. E aí eu voltei para psicologia. A passos muito lentos, porque aí nisso minha agenda foi crescendo. E encontrei na psicologia uma abertura e uma compreensão teórica, filosófica, existencial, onde eu me deparei com esse diálogo entre decoração, arquitetura, design de interiores e a psicologia. E passei a ter uma compreensão mais ampla desse meu trabalho de psicólogo dentro da minha atuação como designer. Sim. Falei, gente do céu. E aí, isso virou meu TCC. Olha. Virou meu TCC, virou um artigo que eu publiquei numa revista científica. E vai virar um livro que deve estar 80%
pronto. Vai virar um livro onde eu explico melhor isso. Bom, aí agora nós vamos voltar para a pandemia. Depois quero que você fale mais do livro, né? Vamos lá, vamos voltar. Aí, enfim, aí eu falei, gente, aí foi uma delícia. Porque eu fui fazendo no meu tempo, na época eu dava aula, há 1 ano eu não estou mais dando aula. Eu parei de dar aula. Devo voltar, mas não sei quando. Na época eu dava aula, então assim, tinha semestre que eu fazia uma disciplina. Meu. Então isso, 10 anos. Uma história, assim, para terminar a tal da psicologia. E aí eu peguei e... Tô terminando ainda, falta um estágio curricular. E aí eu peguei e falei, gente, mas como é que eu vou falar para os clientes que eu sou um psicólogo metido a designer? Eu vou falar que eu sou um designer metido a psicólogo. Como é que vai ser isso agora? E aí veio a pandemia, né? Introspecção. E aí eu já estava, antes da pandemia, abraçado com a yoga e sabia que a yoga foi um negócio doido. Eu começava, parava, praticava, não praticava. E eu tinha certeza que o dia que eu firmasse ia ser um caminho sem volta. E assim tem sido. Eu muito ligado à yoga. Espiritualidade sempre foi uma constante na minha vida. Tudo que você imaginar de religião eu já frequentei, eu já conheci. Admiro e respeito todas, entendeu? Tem dia que eu tenho vontade de ir à missa, entendeu? De verdade. Sim. Já fui em culto evangélico e me senti super bem. Adoro todas as matrizes afros, todas, Umbanda, Candomblé, e enfim, tenho uma formação, venho de uma formação espírita, kardecista, meus avós eram espíritas, e meus avós maternos, meus avós paternos super católicos, então toquei violão no coral da igreja. Olha a coisa, essa miscelânea sempre fez parte da minha vida e eu adoro esse sincretismo todo. Descobri um dia, nesses algoritmos que o Instagram manda pra gente, um curso de terapia de ambientes. Falei, terapia de ambientes. Porque eu já existe algumas vertentes, existe uma vertente que chama psicologia do espaço, mas eu ainda não estava assim muito... não tinha me encontrado ainda. Eu falei assim, vou fazer esse curso. Pandemia, tô sem fazer. Não pode sair de casa, não pode ir pra balada, não pode viajar. Eu falei, eu vou fazer esse curso de geobiologia e terapia vibracional e energética de ambientes. Para me tornar um terapeuta de ambientes. De ambientes, perfeito. Aí, Alexandre, foi muito gostoso, porque eu comecei a fazer o curso e tô terminando. Você já está terminando. Na verdade, eu já terminei o curso, Rinaldo. Falta um módulo presencial em São Paulo que eu estou enrolando desde novembro por causa de agenda que não dá certo. Agora, 4, 5, 6 e 7 de abril, eu farei esse módulo presencial em São Paulo para concluir. E o pessoal está procurando muito essa harmonização, muito. Meu último trabalho na Casa Cor, inclusive, falou exatamente sobre isso. Eu apliquei toda a terapia vibracional de ambientes no espaço. Gostei demais. Então eu estou nesse momento. E a pandemia me possibilitou isso, essa coisa de... Esse tempo, de né, para que você... de às vezes ter que ir para algumas profundezas de si mesmo. Então, é um momento tanto de mudança profissional quanto pessoal, porque o Enneagrama, que é uma teoria histórico-social, psicológica, ele fala que a cada 11 anos a gente muda um ciclo na vida. Ou seja, eu estou com 45, aos 44 eu estava entrando para o meu quinto ciclo, vamos dizer assim, né? E eu senti isso muito fortemente. E um terapeuta meu me colocou isso, e ele colocou, inclusive, eventos pontuais que aconteceram, fatos, acidentes, mudanças drásticas na minha vida. Ele me fez lembrar, aos 11, aos 22, aos 33, aos 44, ele me fez lembrar desses fatos pontuais que marcaram essas mudanças de ciclos. Então, nessa minha última mudança de ciclo, que eu acho que eu ainda estou em transição, veio a história da yoga, que não é um caminho sem volta, veio uma viagem para a Índia, uma imersão
que eu fiz de 26 dias lá. Veio a terapia vibracional e energética de ambientes. Você está buscando conhecimento também, Exatamente. né, Vinícius? Você está indo na fonte mesmo, mas vai né? ser pra sempre, viu? Não acaba, outro né? O dia, saber não outro ocupa dia lugar. Eu falei e pra minha irmã termina. que eu ia, porque eu tava vendo um curso na FAFIB. Ela falou assim, Vinícius, o que você tá inventando? Eu falei, Karina, você acha que eu vou morrer só com 2 formações, com 3? Eu quero morrer com umas 6, 7 formações. Mesmo porque o saber não ocupa lugar, né? Bom. Então agora deu para entender mais ou menos Deu, o link mas pandemia, psicologia? Eu quero entender um pouco sobre essa terapia de ambientes. Me corrija se eu estiver errado. Tá. Porque eu sei que também tem... Eu falo, a gente tenta não levar mais você como sendo uma pessoa bem espiritualizada. Eu acho que você acaba unindo tudo isso, né? Um pouco, não tem como. Me corrige. Ser um terapeuta de ambientes é não somente a visão, né? Tipo, isso aqui que combina com isso. Não, mas também tem essa questão de energia, não é isso? Tem. Por exemplo, você vem de repente numa casa e fala assim, olha, Sim. esse ar-condicionado aqui, ele está trazendo uma energia, e realmente você acaba tendo essa visão, essa intuição, talvez, de sentir, olha, porque tem alguma energia não legal ali, e isso... Porque eu estive, né, eu falei agora há pouco em Santa Catarina, e tinha uma terapeuta lá que fazia... Lá tem muito isso. E exatamente neuroarquitetura, assim, lá tem por exemplo, muito. você tem uma ideia, teve uma empresária lá que tinha um frigorífico, porque também Santa Catarina mexe muito com a questão de suínos, né? Sim. A Aurora tá lá, tudo mais. E aí tinha lá um frigorífico de suínos, e aí chamou ela e falou assim, olha, não sei o que acontece, não está indo bem as vendas, e piriri, poró. E ela foi lá exatamente fazer uma análise do ambiente. Sim. E falou assim, precisa mudar isso, precisa trocar isso, precisa pintar aqui, precisa fazer isso, precisa fazer... É isso? É isso. Fala um pouco. É isso. Eu sempre tive um pé atrás e um certo ceticismo em relação a essas coisas. Porque eu acho que tem muito charlatão. Tem muita gente que fala bobagem. Mas eu nunca deixei de intuir, de sentir essas coisas, tá? O Feng Shui, por exemplo, todas as vezes que eu decidi aplicar o Feng Shui, ou Feng Shui, as duas pronúncias são corretas, toda vez que eu decidi aplicar o Feng Shui em algum projeto, a hora que eu ia aplicar o baguá e ver as necessidades, o que eu tinha que fazer, muitas delas já tinham sido feitas. Assim, essa parede vermelha, eu já tinha pintado a parede vermelha. E eu comecei a observar isso com uma certa frequência. E eu fazia intuitivamente, sem aplicar o baguá. Isso intuitivamente, que você não tinha aplicado o baguá até então. Era muito doido. E acabava batendo. Olha Tem que interessante. Um consultor de Feng Shui do Senac, que nós nos conhecíamos, demos aula juntos. E eu, sempre quando o cliente gostava ou queria alguma coisa nessa área, eu falava, olha, eu sei o básico do básico, vamos contratar um consultor para ele dar uma anamnese profissional? E aí eu indicava esse consultor. Se a pessoa tinha já alguém, também trazia alguém e tal. E aí ele chegava com um pêndulozinho na mão, e eu tô aprendendo a usar o pêndulo agora, eu não sabia. Que é a geobiologia. É o que está embaixo da Terra e que pode interferir na energia e na fluidez do ambiente. Você sabe aquelas coisas, aquelas casas que não vai para frente, aqueles imóveis que não vendem. Fica tudo... Às vezes as pessoas acham que é casa mal assombrada, às vezes é a geobiologia, às vezes é uma corrente energética que passa embaixo do solo. E que mantém esse travamento. Não tô louco não, viu, amigo? Não, eu sei. Eu leio muito isso sobre isso, né? Aí, Alexandre, eu falava assim, gente, que coisa doida. Eu comecei, bom, em primeiro lugar, o Feng Shui é altamente respeitável. E sério, muito sério. E o que não é respeitável é essas pessoas que lêem um livro, assistem 3 vídeos no YouTube e acham que é consultor de Feng Shui, entendeu? É muito profundo. Tem várias escolas, inclusive. Tem 5 vertentes diferentes. E, inclusive, as vertentes atuam de maneiras diferentes. Sim. A escola do Cisne Negro é uma coisa, do Chapéu Negro é uma coisa, a escola tibetana é outra. Então, assim... Eu falei, não, para eu me meter a isso, eu tenho que me dedicar a isso. Aprofundar. E até pretendo um dia me dedicar a isso. Então eu falei assim, tem alguma coisa. E aí, depois de 20 anos de atuação, o feedback dos clientes. Ai, Vinícius, se eu te falar uma coisa, você não vai acreditar. Minha vida sexual com meu marido estava péssima.
depois que você mexeu na Sweet Master, melhorou. Nossa vida tá uma beleza. Você vai ter que vir aqui a cada 2 anos. Renovar meu casamento. E assim, esse feedback interessante. Outro Quer dia, dizer que funciona. Um familiar meu falou assim, Vinícius do céu, você gastou tão pouco, né? A gente tá tão feliz, ficou tão legal. Aconchegante. Então acho que a gente começou a perceber isso. Mas eu sempre fiquei meio que pé atrás, porque hoje em dia na internet tem de tudo, né? Tem gente que faz isso, tem gente que cura o ambiente, que não sei o quê, que cura doença, mexendo... Enfim, tem de tudo. E tem muita coisa responsável, mas tem muito lixo, né? Sim. Então eu tinha esse pé atrás. Mas nunca também tive nenhum preconceito. O que eu faço é exatamente isso. Então tem uma questão de feeling mesmo, do que eu sinto. Uma pessoa que passou a vida buscando autoconhecimento, espiritualidade. Então alguma coisa a gente tem que entender. Né? Então tem essa questão do feeling, do que eu sinto, do que eu intuo. Tem uma questão geobiológica, que eu falei, que é o que está por baixo e que o pêndulo nos ajuda. Sim. A manipulação do pêndulo, porque ele vai mostrando os pontos, né, os locais. Pontos, onde a energia está parada, onde ela não flui. Tem essa questão de miasmas. O miasma, talvez o Rinaldo nos ajude melhor do que eu a conceituar isso. É aquela energia parada que fica num canto. Estou dando uma ilustração. Sim. Que fica parada num canto e que não sai dali e que atrapalha outras energias a fluírem. Exatamente. Você entendeu? Sim. Isso acontece no nosso corpo. Isso acontece no nosso espaço. É físico, é científico, isso é físico, real. É científico, é quântico. É quântico, energia quântica profunda. E aí, então, eu consigo identificar esses miasmas. E aí, a hora que eu vou falar pra frente, esse guarda-roupa vai ter que sair daqui. E você Entendeu? percebe... E às vezes é um guarda-roupa lindo. Você tá louco, Vinícius? Guarda-roupa é da Florence. Paguei 50 mil e faz 5 anos, tá novo. Não, nós vamos aproveitar, nós vamos usar ele em outro lugar, mas ele vai precisar sair daqui. Você percebe como o miasma, ele cria, vamos dizer, quem está habitando essa energia. Não me toque. A pessoa tem resistência, muita resistência de você mudar um móvel de lugar, um vaso, porque aquela energia ela conduz de uma maneira como se atuasse na mente da pessoa. A pessoa, não, mas como? Como você acabou de falar. Sim. É complicado isso. O modernismo na arquitetura e na decoração teve todos os seus méritos e todo o seu lado bom, mas eu critico bastante a escola modernista. Eu sou um crítico da Bauhaus, com o maior respeito e admiração que eu tenho com a Bauhaus, que é uma referência para todo mundo do design, arquitetura, decoração, design gráfico. Mas, assim, o modernismo, ele passou uma ideia de que tudo tem que ser eterno. Então, tem que fazer uma casa para durar a vida inteira, tem que fazer um escritório... E a gente percebe na sociedade contemporânea que tudo é muito efêmero. Sim. Entendeu? Então as pessoas têm que acostumar. E muitas vezes eu vou fazer uma terapia vibracional num espaço e às vezes eu preciso voltar, porque não resolveu. Ou então eu preciso ir lá para refazer, repaginar alguma coisa. Entendeu? Porque eu também não posso não saber conduzir direito a circulação energética e vibracional. Só que não é todo mundo que quer isso e não é todo mundo que entende isso. Eu vou fazer isso intuitivamente a qualquer momento. Mas é onde a psicologia até te ajuda nisso. Porque muito. Exatamente, a pessoa, igual o Sr. Rinaldo disse, ela não quer, porque o Sr. Rinaldo tem a resistência. Porque tem aquela crença limitante dela, porque foi passado, né? Não, mas esse guarda-roupa era da minha avó. Às vezes também pode achar que eu tô falando besteira, Sim, né? E além disso Desconfiar, tudo, né? além disso tudo, Vinícius, tem um outro agravante. Isso é frescura, coisa de gente rica. Isso não existe. Isso. Lá se na minha casa tem um negócio desse, eu oro, eu rezo, sou uma pessoa de fé. Sr. Rinaldo, eu queria aproveitar complicado esse assunto. É ótimo, mas bastante. ainda tem muitas situações a serem explicadas e as pessoas se buscar o conhecimento né? É o que eu falei, a nossa casa é um santuário, ela tem que estar muito bem harmonizada. E a pessoa, porque a gente tem coisa que começa a não dar certo, não vai, a reforma não vai, o pedreiro não aparece, vira um caos.
Então, só para concluir, Alexandre, quando eu falo em geobiologia, é uma questão geológica mesmo, física. Quando eu falo em miasma, eu estou falando de uma questão energética, espiritual, muitas vezes. Mas eu procuro nem tocar nesse lado espiritual, porque cada cliente tem uma religião. E conforme você mesmo exemplificou, a física quântica está aí para comprovar tudo isso. Exatamente. Então, quem questiona porque não... Se você não quer acreditar em alguma religião, tudo bem. Então, pelo menos acredita na física quântica. Para mim, eu respondo dessa maneira, né? A física quântica é mostrando com as ciências a religião. É a prova da existência da obra divina, da providência divina, é a física quântica. Eu queria perguntar para o Sr. Rinaldo, né? Que, na verdade, né, todos sabem, o Sr. Rinaldo é, na minha opinião, um dos maiores babalorixás, né, do Brasil. E exatamente trabalha com muito isso. Numa das entrevistas que eu fiz com o senhor, eu falei, né, dessa questão de energia. Todo mundo conhece, viu? De energia. Você está no Rio de Janeiro. Até fora do Brasil. Você fala de Rinaldo, todo mundo conhece, viu? Nem eu sabia dessa dimensão, sabe, né? Mas é impressionante. Sabe, impressionante. Nesse mundo, então, todo mundo tem ele como referência. E aí, aproveitando isso do Vinícius, Rinaldo, eu sei que o senhor, por mais que recebe muitas pessoas, eu falei, né, o senhor Rinaldo é como se fosse um psicólogo, então mas ele tem essa questão intuitiva dos estudos dele, da religiosidade dele, de passar para a pessoa. Mas você também sente isso, Rinaldo, quando você está, apesar de não ter feito o curso que o Vinícius está terminando, de chegar num ambiente, de pegar e sentir, principalmente um ambiente comercial, uma empresa de uma pessoa, você fala assim, ó, precisa mudar alguma coisa aqui, porque o senhor sente isso? O senhor... Acontece muito disso? Acontece muito, porque é o lado intuitivo. Né? Isso é muito aflorado. Então, às vezes, você entra num ambiente e você sente. Nossa, esse espaço não está legal, tem que ter uma harmonização. Mas tudo, as pessoas acabam levando, como o cargo que eu ocupo, como babalorixá, vulgarmente conhecido como pai de santo. Então, as pessoas falam, não, mas qual é o... Não é um espírito, ali não tem um espírito, não tem o chupa-rolha, nem o pudim de penca, não tem nada. É uma questão energética. E uma questão que, às vezes, a pessoa também, ela dá sustentabilidade para aquela energia negativa. Às vezes você chega na pessoa, você vai falar uma coisa, nossa, hoje está chovendo. Por afinidade energética. Mas para sair um sol daqui a pouco e acabar com tudo é 2 minutos, é 2 palitos. Então tem isso. Mas as pessoas confundem tudo. Tudo é espírito, ou é macumba, ou é... Não é. A energia quântica, ela nos rege, ela é o central. Você vai ver uma hipnose, você vai ler todos os parâmetros que tem. Então, muitas vezes, essa questão energética é o que nos envolve. Independente de religião, não estamos falando nem de religião, de espírita, mas temos que ser espiritualizados. Temos que procurar esse conhecimento. Sim. Porque às vezes a nossa casa está tão bonita, tão gostosa, a gente fez tudo o que tinha que fazer e não se sente bem, não curte. Tem pessoa que não vai nem na área gourmet, passa meses sem curtir aquilo ali, gastou uma fortuna, investiu. E não vai, não curte, não recebe amigos. A casa fica aquela casa triste. Você chega ali, a pessoa está sempre... Você não chega... Fechada, aquele cheiro. Você não sabe o ambiente sente... assim, você fala, essa janela não foi aberta na última semana. Mas como assim você tem um espaço que você não abriu uma janela há uma semana? Agora você vê a energia que fica ali. Agora imagina energeticamente. Aí você chega naquela casa, você não sente sequer um cheirinho de alho frito, a pessoa já, eu vou pedir comida. Meu Deus, não, uma casa tem que ser alegre, a casa tem que ter vida. Tem que ter vida. Né? E é assim que você ter cheiro. Sim. Tem que ter cor, tem que ter textura, entendeu? E aí é onde eu começo, voltando à minha crítica ao modernismo, ao minimalismo. Eu sou um maximalista. Eu não acho que todo mundo tem que ser maximalista como eu, como Sig Bergamin, mas assim, mas eu sou um maximalista, um colorista nato, mas também não acho que ninguém deve ser minimalista, porque o minimalismo, para mim, é vazio existencial. Eu acho que é doentio, Vinícius. Não é possível que a pessoa não tenha uma história para contar, uma historinha, sabe? Eu acho. Precisa ter toda a louça da sua avó, mas uma xícara da sua avó você não vai ter. Que não seja da sua avó, que seja de um brechó, de um antiquário que você foi. Uma coisa que você gostou, que comprou. Viu com você. Não tem nada para contar. Que casa é essa que você entra, as paredes estão peladas? Você fala assim, peraí, não tem um pano, velho?
para pendurar aqui, não tem um tapetinho, né? Não tem um colar para pendurar? Não tem um colar. Então, assim, eu sou um crítico do minimalismo e acho que isso tudo se deveu a Bauhaus, a escola modernista, mas também sei do tanto que ela foi importante. Sim, a Bauhaus, ela tem essa questão de preservar isso eterno. Meu Deus. O resto da vida, né? E acho isso maravilhoso. A cadeira Barcelona está sendo utilizada até hoje. A obra do Charles Sims também. Sim, mas a evolução você pega umas cadeiras porcatina que foram criadas agora e que são feias ainda por cima. Sim. Aí você tem móveis da década de 50, 80 anos, 70 anos da Bauhaus que estão lindos até hoje e que estão sendo usados e que vão ser atemporais pro resto da vida, entendeu? Uma pergunta minha que eu tinha para te fazer assim, em relação, você acha que, eu observo, né, eu não entendo nada, mas que as coisas vão se renovando, mas sempre tá, de certa forma, Não acho. Não acha? Não acho, eu ouço muito isso. Me fala. Eu realmente não acho. Eu acho que a gente revisita o tempo todo as coisas do passado. Mas esse discursozinho de tia velha que fala, a moda vai e volta. Eu não gosto. Eu acho que a contemporaneidade ela é única. Mas entendeu? Você fala em tudo ou só na sua área? Por exemplo, na moda, na decoração, no design. Moda e decoração tem um diálogo fantástico. Eu não concordo. Não concordo. A gente revisita, as coisas do passado serão revisitadas. Mas esse discursinho de tia falando que moda vai e volta, guarda que vai voltar na moda. Eu acho que deve guardar. Mas falar que a moda volta, ela volta com outra roupagem, ela volta com outra cara, ela volta revisitada. Esses dias nós estávamos conversando, eu e o Rinaldo, falando do carnaval, né? Sim. Da geração de carnavalescos novos, né? Que tem surgido. É uma geração, assim, o Joãozinho Tinta fez carnavais maravilhosos, a Rosa Magalhães fez carnavais maravilhosos, fizeram. Mas agora, falar que vai voltar a ter um carnaval igual deles, não vai voltar. É único. Entendeu? É único. Não tem e eu como. acho que a contemporaneidade também é única. E eu acho que essa geração de carnavalescos de agora estão dando um show. Isso. Um carnaval mais menos engessado. E aquele carnaval muito assim, didático. Eu gosto. Esse ano, por exemplo, eu achei um carnaval mais limpo. Sim, mais limpo. Aquele exagero de pena na passarela, que é bonito e que foi legal. Mas assim, pra época. Mas eu acho que. E vai voltar. Não usa mais pena. Vai usar. Não usa. O glitter vai ser só ecológico. Algumas escolas estão com essa pegada ecológica. Vai voltar. Mas é modinha. Depois acaba voltando, mas volta com uma outra roupagem. Sim, volta totalmente. Com outro aspecto. Exatamente. Usando a própria tecnologia, né? Tá vendo aqui o celular, um iPhone. O iPhone de hoje, 14 e 15, você vê que ele é o iPhone 4. Né? Só que muito melhor. Eu parei pra pensar nisso. Na questão, isso foi mostrado quando ele foi lançado. Que ele voltou a ser vidro, né? A parte de trás, ele voltou. Lógico, mas totalmente com uma nova. Como eu falo, repaginado. Repaginado, não é a mesma coisa. Então ele dá aquela voltinha, mas traz, né, aquela tradição, mas mudando muito. Sim. Você falando em voltar. Você, de certa forma, está em Ribeirão Preto, mas parece que você está voltando às origens de Ribeirão Preto por conta da mãe, né, que já está com idade avançada, e também porque você viu talvez uma necessidade de estar ali, o pessoal daquela região ali. Me fala um pouco sobre isso. Eu nunca tirei o pé de Pitangueiras. Meu pezinho sempre esteve lá. A minha família é muito simbiótica. Eu fui o único filho que foi morar fora. Meus irmãos sempre saíram, moraram fora, trabalharam, estudaram, mas sempre estiveram ali. Meu pai chegava a fazer proposta indecente para eu voltar para Pitangueiras. Falava assim, meu sonho. Ele falava assim para mim, meu sonho era você morar aqui. Então eu fui criado para ficar ali. Mas isso não aconteceu. Eu fiquei 20 anos em Ribeirão. E agora, nos últimos tempos, eu tenho ficado um pouco mais lá, tenho voltado mais às minhas origens, tenho participado um pouco mais da vida social da cidade. Está sendo incrível, porque depois de... Eu estou falando 20, mas é mais. Nós estamos em 24. Em 2000, eu já tinha um apartamento em Ribeirão, 2001. Eu já tinha um apartamento em Ribeirão, alugado. Então, são 23 anos. Em 2006, eu acho que eu comprei o meu. Então, assim... 23 anos, tá uma delícia voltar para Pitangueiras, porque a cidade mudou.
Sim, muito. O comércio mudou, as pessoas mudaram. A mente, né, do pitangueirense abriu mais, tá bem então tá sendo uma delícia revisitar a cidade. É claro que eu tenho meu escritório, minha atuação em Ribeirão e continuo lá, mas tenho ficado um pouco... E a tal da internet, te permite estar em qualquer lugar. Hoje em dia. Eu que sou meio das antigas, como o Rinaldo disse, eu adoro ir na obra. Eu adoro escolher o tecido no local. Sim. Eu sou daqueles que pega quadradinho e pinta 6 cores antes de decidir qual cor que vai ser a utilizada, sabe? Eu gosto disso, de pôr as coisas no... Às vezes tem cliente que fala assim, Vinícius, eu trouxe 10 tapetes, eu vou ficar só com um. Mas enquanto eu não experimentar os 10 e não ter certeza desse qual que vai ser um, então eu tenho disso. E é bom, porque é o que fica melhor, buscar o melhor. E decoração é escravo de Jó. O que é isso, Vinícius? Tira, põe, deixa ficar. Bem isso. Então, decoração é isso. Meu trabalho está muito ligado à decoração, ao interior, né? Então, eu sou analógico nesse sentido. E, às vezes, acho que perco muito tempo sendo assim. Mas prefiro ser assim. Confesso que tenho sido cada vez menos. E a satisfação do cliente é garantida, né? Tem confesso isso também, que tenho sido cada vez menos. Eu falei com uma cliente agora de manhã, inclusive, nós estávamos no carro. Eu, assim, estou inconformado da gente estar uma casa de alto padrão, que vai ser concluída agora em junho. Mas, assim, eu não me conformo de não ver ela desde dezembro. De não ver a obra desde janeiro. Eu sou daqueles que, se eu pudesse, eu ia na obra todos os dias. Entendeu? Mas a gente sabe que hoje em dia não é mais necessário. Você resolve um monte de coisa aqui. Foto, vídeo, celular, manda pelo WhatsApp. Mas tá uma delícia esse resgate das minhas origens pitangueiras. Tá sendo muito gostoso. Eu falei com o seu Rinaldo esses tempos, né? A gente fala, eu morei naquela região, morei em Viradouro. E por esse motivo a gente tem até estado mais juntos. Mais próximos, novamente. Estamos mais próximos e tal. Eu falo que parece assim, né? O seu Rinaldo, usar o que o seu Rinaldo diz. Quando passa, né, a ponte, né, seu Rinaldo? Parece que o ar muda. Sim, eu porque eu morei em Viradouro, frequentava muito bebedouro, é outro ar. em Pitangueira. E assim, aqui parece que é muito, te juro, e também quando eu tive em Santa Catarina tem. Sim, porque parece que assim, ó, é um ambiente mais pesado, porque parece que fica aquela coisa assim, ó, aquela correria do dia a dia fica da ponte pra cá. A hora que você passa para lá, parece que é uma coisa mais leve. Que interessante não você falar isso. A geobiologia explica isso, viu? Aonde passa a água, você tem divisores energéticos fortíssimos, né, Rinaldo? Perfeitamente. Onde passa a água? E eu falo, passou aquela ponte do rio, parece que... Mas olha que interessante essa percepção. Não muito bacana. Eu já falei pro seu Rinaldo, se eu pudesse, verdadeiramente, é o que você faz, trabalhar, a gente trabalha em qualquer lugar, ainda mais hoje com a tecnologia, mas se eu pudesse escolher assim, uma região para estar morando, lá de lá da ponte. Eu ia pra banda de lá da ponte. Eu tô nesse momento, viu? Tenho pensado até em fazer uma casinha no meio do mato. Então, que ótimo. Quem sabe não vai ser isso. Aí eu vou ficar mais perto ainda. Nossa, Rinaldo. Que ótimo. É uma pergunta para os dois, na verdade. Você voltando agora para Pitangueiras, então você está participando um pouco mais, né, da vida de Pitangueiras. Não quero entrar no mérito político, mas assim, você não tem como não estar numa cidade e não ver as coisas que estão acontecendo numa cidade, as melhorias que de repente pode estar precisando na cidade. Você falou que é um amante do carnaval. Pitangueiras, eu lembro que tinha um carnaval maravilhoso. De rua maravilhoso. Lindo. Tinha também, eu lembro... Madrinhas de bateria emblemáticas, né? A Eterna Lavínia. Uma delas é a Lavínia, que é minha amiga até hoje, minha cliente. Também, e eu frequento muito a casa dela com uma certa regularidade. Não tem como não lembrar. Não tem como Festa não do lembrar. Peão também. Eu lembro que eu ia na Festa do Peão. Festa do Rinaldo, Peão. Que continua famosa e boa, então, viu? Mas eu lembro que numa época a praça ficava lotada. Meu pai tinha uma caminhonete, uma FBU na época. O pessoal fazia churrasco na praça. Parava os carros e ia fazendo churrasco. Assim, terminava o desfile da Festa do Peão, que hoje não tem mais, e né? o pessoal ficava na praça, churrasqueando, era uma coisa maravilhosa. E é isso que eu quero conversar com vocês dois. Saber de vocês dois, do Vinícius, do seu Rinaldo. O que você tem para dizer assim? O que você tem acompanhado? O que você sente? Essa questão em Pitangueiras, que o seu Rinaldo está muito
mais ligado, né? Olha, a questão cultural, a questão... Só um minutinho, deixa eu só fazer um gancho. Ele olha pra mim, seu Rinaldo. Gente, eu me sinto... É o respeito que eu tenho pelo Rinaldo Goff. Deus, Rinaldo, esse seu Rinaldo... Outro dia eu fiquei... Agora há pouco eu fiquei pensando, falei, gente, será que eu tenho que chamar o Rinaldo de seu Rinaldo? Eu nunca chamei. Eu peço perdão pelo respeito e carinho que eu tenho por ele. Mas assim, é muito estranho, seu Rinaldo. Ele tá muito novo pra ser velho. Sim. Jovem. Não é? Tá mesmo. Desculpa, Rinaldo. Desculpa. Imagina. Então, eu queria saber mais sobre essa questão aí. Que, na verdade, o Rinaldo tá bem mais ligado nessa questão social, né? Nessa questão cultural. Vira e mexe, ele traz boas ideias, né? Que essas viagens que ele faz. Tem um trabalho assistencial, social maravilhoso na cidade, que ele não conta pra ninguém, a gente fica sabendo por outras pessoas, nas entrelinhas, ele não fala tudo o que ele faz, mas Deus sabe o que ele faz pra ajudar aquela cidade em diferentes maneiras, assim, tá? Não é a festa de Cosme e Damião, não é a assistência, não. É o Instituto Vida Animal que ele tem, porque é praticamente um instituto, porque ele faz um trabalho maravilhoso com população de rua, em se tratando dos pets, né? E, enfim, ele sempre foi um ativista nesse sentido, né? Da cidade. Mas você agora estando lá, o que você me fala assim? Você vê na tua visão alguma coisa assim, fala... Eu acho, Alexandre, eu vejo que nós estamos num mar de cana. E eu vejo uma urgência em arborizar aquela cidade. Mas arborizar muito e arborizar o entorno, porque nesses 20 anos, Ribeirão Pitangueiras, tem dia que eu sinto uma diferença de 2 graus na temperatura, em Pitangueiras. Mais quente, quente que Ribeirão. Por incrível que pareça, nós estamos falando de uma cidade maior, e agora eu estou envolvido com um projeto em Ribeirão, que chama Ribeirão -3, projeto fantástico para diminuir 3 graus a temperatura da cidade. E arborizando, né, Vinícius? E outras coisas entre também, outras situações. Então, eu estou envolvido com esse projeto que é maravilhoso. Quem quiser conhecer, gente, Ribeirão -3, joga na internet, um projeto fantástico. E a gente precisava de uma Pitangueiras -2, porque -3 vai ser difícil, mas uma Pitangueiras -2, -1, porque o nosso entorno foi devastado. E, por incrível que pareça, em Ribeirão, você tem uns respiros verdes no meio da cidade. Eu sou frequentador de todos os parques, eu adoro espaço público. E eu adoro a territorialização do espaço público. Eu acho fantástico você utilizar o espaço público, as pessoas, as famílias. Eu tenho uma cidade que eu falo que é a minha cidade no mundo, que é das que eu conheço, das que eu frequento, que é Barcelona. Eu acho isso fantástico em Barcelona porque você vê as pessoas na rua, se apropriando da rua e se sentindo. A rua é nossa. Entendeu? Então eu acho fantástico isso, se apropriar. Então, sempre que posso, frequento muitos espaços públicos. Minha mãe até assusta, agora estando mais em Pitangueiras. Você foi lá naquela pracinha com a Meli? A Meli é minha filhinha de 4 patas. Você foi lá naquela praça com a Meli? Eu falei, eu fui, qual que é o problema? Eu vou para a periferia da cidade, ando onde eu posso. Então, eu vou e eu gosto. E você está sentindo falta disso. E Ribeirão, por mais que seja uma cidade grande, cheia de concreto, você está falando de uma cidade arborizada. Não é a mais arborizada do Brasil, como Maringá, por exemplo, mas é uma cidade arborizada. É uma cidade que tem respiros, a Mata de Santa Teresa, os parques, como eu disse. Ela é rodeada, né, Vinícius? Ela é rodeada muito de verde, Ribeirão. E aí você joga, olha no Google, olha que você olha uma imagem aérea, nós estamos num mar de cana. Então, é urgente. Tem uma lagoa da cidade que eu falo, gente, isso tem que ser um parque. Eu vejo uma ciclovia em volta dela, sabe? Você chegou a conhecer aqui em Sertãozinho, Parque Linear? Eu conheço e acompanhei toda. E nós temos esse espaço. Tive muito contato tenho contato com os gestores daqui. E acompanhei tudo, assim. Parque Linear é maravilhoso. Muito bacana hoje você passar aqui na Avenida Antônio Pascoal, que a gente antigamente... É a sequência, né, da Antônio Pascoal. Maravilhoso. Você passava aqui, era um mau cheiro, né, essa avenida. Hoje você vê garça, você vê tartaruga. Não é maravilhoso? Isso, Esse pedaço aqui, perto da Câmara Nova,
que é aquilo? Que explosão verde na cidade. E Arborizado, como aproveitaram bem. todo o espaço. E aí você vê, você tá perto de uma região periférica da cidade, você vê pobre e rico caminhando junto, eu acho isso maravilhoso. É muito legal. Eu acho isso incrível, entendeu? Porque, e eu acho, então, eu hoje, morro de saudade da festa do peão, morro de saudade do carnaval, tanto de rua quanto de salão, morro de saudade de um monte de coisa. Mas você me fala, é essa a pergunta que você está fazendo? Sim. O que eu vejo como urgente e necessário em Pitangueiras é a gente repensar a arborização da cidade, refrescar aquela cidade de algum jeito. É necessário. Né? Assim, a exigência de áreas permeáveis em todos os terrenos, porque agora atuando lá, eu chego na casa dos clientes, não vamos cimentar. Você entendeu? Vamos concretar. Já é lei, Vinícius? Mas eu acho que tinha que ser uma lei mais rigorosa. Certo. Eu acho que 20% de permeabilidade é o mínimo que a gente deveria ter em toda casa, ou terreno, ou construção. E por esse motivo, eu acho que algumas ações, arborização, criação de parques, a gente tem que cuidar desse entorno urgente. E Pitangueiras é muito carente disso. Nós temos, o Vinícius começou a falar sobre isso, nós temos lá uma chamada Centro de Lazer do Trabalhador, a prainha, a famosa prainha. Está lá. Aonde que eu falo que daria um parque maravilhoso, é aquela lagoa sequencial, ao lado. nós temos uma lagoa ao lado dela. Gente, ali daria um parque para o pessoal churrasquear, para criar peixe, liberar uma vez no ano, e agora na época da Semana Santa o pessoal pescar. Daria para se fazer um réveillon maravilhoso, fazer um comércio, choperia para quem gosta do chopp, do churrasco. É uma área linda de Pitangueiras. Linda. Devastada. Linda. Que a devastação dói demais. Já estive lá contemplando. Agora você imagina, Vinícius, aquilo arborizado, aquilo com bancos, com lugar para o pessoal caminhar. Não temos nada. Pelo contrário, o lado de cima, não sei se foi feito uma urbanização, mas devastou totalmente. A devastação, ela dói demais, né? Para a mãe natureza, para nós. Uma área linda, totalmente morta. E sem contar que eu sinto Pitangueiras está muito escura. Gente, hoje tem luz de LED, LED, cidade escura. LED que funciona com energia solar. Né? Gente, Pitangueiras tem que ver. Não precisa nem gastar energia. É um investimento que volta depois. E é tão incrível, Alexandre. Você sai, às vezes eu saio, ando Pitangueiras inteira. Eu gosto, eu amo Eu também gosto. Aí você vê um carro abandonado lá numa rua, 100 anos, ele está ali. A prefeitura tem que ter um processo regular de limpar a cidade, uma intervenção. Ok, é um proprietário, tira. De repente você vê um cavalo passando na tua frente, nada contra o cavalo e o animal. Eu amo animal, né? Mas ele tem que ter uma condição de vida melhor também. Mas eu não sei quem é que cuida dessa área. Eu vou fazer uma crítica sem ser de lá, mas eu gosto muito de Pitangueiras, mas aproveitando que o Vinícius falou, eu acompanho aquela região, gosto muito. Viradouro é uma cidade menor que Pitangueiras, tem uma arrecadação muito menor que Pitangueiras, porque, inclusive, Viradouro, 2 usinas que poderiam pertencer a Viradouro, acabou uma pertencendo a Morragudo por conta da ponte, e a outra que é a Viralco para Pitangueiras. Sim. Pitangueiras acaba tendo 2. Viradouro, né? Acabou que Pitangueiras tem 2 usinas ali, né? Pertencentes ao município. Me conformo da Viralco. Chamar Viralco, estar mais próximo de Viradouro e pertencer a Pitangueiras. Mas está dentro do município. Exatamente. Então o imposto é Pitangueiras que recebe. E Viradouro fez, né, nessa última gestão deles, exatamente um parque lindo para caminhada, ecológica, maravilhoso. E aí, né, isso, para quem entra por Bebedouro, muito bacana, um lago. O parque que está lá. Eu levei um susto com Pontal, porque eu sempre achei uma cidade meio feia, visualmente falando. Sim, sempre teve essa. A cidade está linda. Até fazendo um gancho sobre o que ele está falando de Viradouro, né? Alô, pessoal ligado ao esporte aí, que está dentro do esporte. Gente, Viradouro participa de todas as modalidades esportivas, futsal. Eu soube. Meu Deus! Pitangueiras, cadê esse apoio aos nossos atletas, pessoas talentosas? O incentivo ao esporte. Cadê o incentivo? Tem, mas acho que em uma dose bem menor. Porque Viradouro, por uma renda bem menor, uma cidade bem menor, ela está ligada a todos os campeonatos, o futsal está aqui, está ali. Gente, é lamentável, né? É lamentável. Vinícius, infelizmente, nosso tempo está esgotando aqui. Eu vou deixar o seu Rinaldo fazer os agradecimentos finais, mas eu sou muito grato de te reencontrar. Eu que agradeço, Alexandre. Foi um Espero prazer. que seja a primeira de muitas vezes que a gente vai se encontrar. Tá valendo. Quero que você venha participar também do programa dos melhores de Sertãozinho, tá?
A gente vai estar marcando para você dar essa entrevista, porque aqui eu sei que você é muito conhecido, teve loja, né? Ainda continua, tem amigos. 1, 2 vezes por semana. Então, toda semana eu tô aqui. Então, muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer te reencontrar, foi um prazer ter esse bate-papo gostoso, tá? A recíproca é verdadeira. Reinaldo, fica à vontade para poder... Vinícius, nossa, o que falar? Se eu falei demais, vocês me desculpem. Mas isso que é bom. Tá aqui para falar mesmo. Eu sou um comunicador, não tem jeito. E que bom, né? Que é assim. Que bom. E eu digo a você, não tenho palavras para te agradecer, você despender do seu tempo, ter esse lugarzinho na tua agenda para estar aqui com a gente, que eu sei que sua agenda é bem complicada. E eu sempre gosto que você deixe uma mensagem de fé, de esperança. E qual mensagem, o que você aconselha os jovens que estão se formando em arquitetura, urbanismo? Como vai ser? Com a inteligência artificial batendo na nossa porta, jovens se formando, tem o bom arquiteto que não é bom, tem aquele que vai pela inteligência artificial e que não cria, ou que está ali porque alguém o colocou, copia, você não cria, copia, não cria. Gostaria que você desse um resumo sobre tudo isso e um conselho para esses jovens que estão chegando aí, que estão se formando, né? Porque Vinícius de Mello é único, gente. Olha, aproveite esse homem, faça seus projetos, porque é único. Depois vai ficar aquela assinatura ali, lá na frente, olha, vocês veem aí, hein? Tá? Vocês vão ver aí que tem muita Michelangelo da vida. Então, por favor, aproveite, Vinícius. Menos. Olha, se você me perguntar uma coisa que eu me arrependo, até um pouco por ímpeto e essa coisa de eu querer ser muito, de eu me jogar muito, de ser muito empreendedor, eu me arrependo em não ter estagiado. Estagiei muito pouco. Então, assim, o meu conselho a quem está se formando, a quem está nos últimos anos, antes de terminar, se joga na mão de um bom escritório, se joga na mão de um bom profissional, vai estagiar, entendeu? Hoje em dia todos os estágios têm uma remuneração, uma ajuda de custo e às vezes até um salário. Certo. Vai estagiar. E se você perguntar, a única coisa que eu me arrependo depois de ter me formado é de não ter estagiado mais tempo. Eu teria patinado menos, eu teria feito menos bobagem, menos besteira. Vai estagiar e ter uma experiência com alguém que você admira, que você tenha como referência, faça uma listinha e insiste. Uma hora a oportunidade aparece, dê certo. Procure a plataforma com a qual você mais se identifique e compatibiliza ela com a inteligência artificial, porque é um caminho sem volta. Não tem mais jeito. Tem que compatibilizar, e você hoje compatibiliza SketchUp, Photoshop com eu falo IA, tem gente que fala AI, então assim, eu prefiro falar IA. Então tem que compatibilizar tudo. Não deixe de perder essa impressão pessoal, essa autenticidade, essa assinatura, tá? Porque senão você vai ser mais do mesmo. E eu acho que a gente está aqui para deixar uma marca. Perfeito. Pessoal. Acho que é esse meu conselho. Que bom. E que todos possam ouvir isso. É isso, sim. Porque num mundo tão diferenciado, com tantas facilidades hoje, né? E tão rápido, eu acho que a evolução tem vindo num jatinho, não é? Então, se a pessoa não procurar... Quanta coisa... E é um bombardeio de informação que a gente tem, né? Sim, e hoje você vê, é tão bom porque as coisas estão se tornando fáceis. Acessíveis. E acessíveis a tudo e a todos. Como a harmonização do ambiente. Olha, tudo coisa que antigamente não se via falar, não se tinha, e hoje é possível, né? Mais um motivo para a gente ressaltar essa coisa, voltando a Pitangueiras, a necessidade de arborizar. A gente está iniciando a era do aquecimento global. Então, pandemia, epidemias vão ser uma constante daqui para frente. Você está doido? Não. A dengue tem tudo a ver com o aquecimento global. Sim. Catástrofes e eventos climáticos, como agora essas últimas chuvas, vão ser constantes. Sim. Ontem eu estava assistindo uma entrevista com o Gabeira e com o André Trigueiro, e eles falando dessas sirenes, quão foram boas, né?
a gente vai ter que acostumar com essas sirenes, em alerta, né? Porque elas vão ser constantes mesmo. As chuvas vão ser cada vez mais fortes. O calor vai ser cada vez mais intenso. Então, assim, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, temos que arregaçar as mangas, partir para um projeto, fazer o grande cinturão verde, né, em volta da cidade, verde, que é importantíssimo. E quanticamente, energeticamente, eu não tenho dúvida do quanto isso vai ser bom, porque a biofilia está comprovada pela neuroarquitetura, o quanto que o verde faz bem, quanto que o contato mais direto com a natureza nos traz a nossa ancestralidade, e isso é muito bom, melhora a nossa qualidade de vida, né? Com certeza. Com certeza, Vinícius. Nossa, o que dizer de você, né? Só um agradecimento especial mesmo, do fundo do meu coração. Obrigado mil vezes. Minha mãe tomou um café com ele recentemente, aí a hora que ele foi embora, ela falou assim, Vinícius, o Rinaldo é um historiador, né? Ele sabe tudo, como ele é inteligente. Menos, Vinícius. É uma delícia com ele, né? É sempre gostoso. Obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. Muito feliz pelo convite. Beija sua mãe, que eu amo de paixão. Dona Bela, professora velha. Foi professora dele. Foi minha professora, educadora, uma pessoa fantástica. E aproveitando também, quero mandar um grande beijo para um amigo e bebedouro, o Dr. Jorge Andrade, da Clínica Laranjeiras, que assiste os meus pets com maestria. Então fica aqui o meu agradecimento ao Dr. Jorge, Clínica Laranjeiras, em Bebedouro, e quem tiver necessidade de cuidar do seu filhinho de 4 patas, é o homem perfeito. Procura o Jorge, que é um excelente profissional. De extrema maestria no que faz. E o meu amigo Wagner, da W's Boutique em Pitangueiras, loja do Wagner, que está sempre ali me auxiliando, me dando força, e que tem roupas belíssimas, de ótima qualidade. Um beijo no coração, Wagner. Sr. Rinaldo, semana que vem... Rinaldo, esse senhor. Rinaldo. Semana que vem, quem vai ser o nosso convidado dos melhores de Nós vamos ter uma pessoa muito especial aqui, que é o senhor Fabrício Hermini. Que legal. Grande empreendedor, grande empresário, uma pessoa que vai nos trazer um conhecimento muito grande, que vai ser, assim, fantástico tê-lo aqui. Já está agendado para que a gente vá... Então, logo falar com ele. Logo também teremos aqui a rainha da Festa do Peão de Pitangueiras, a Imperatriz, falando também Fabrício sobre... tem uma trajetória muito bonita, muito interessante, né? Por isso aqui. Vai ser muito bom, vai ser fantástico, né? Esses são os nossos próximos convidados. E eu encerro por aqui, então, agradecendo mais uma vez o Vinícius, o Rinaldo e também o nosso diretor Wesley, que está aí nos bastidores, produzindo todo esse conteúdo para você. E o Wesley, gente, aqui, o estúdio dele é magnífico, né? Maravilhoso. E acredita que agora ele diz que está criando um estúdio que vocês vão sentir em casa o cheirinho dos perfumes que desfilam aqui. O Vinícius está num perfume maravilhoso. E ele está dizendo que vocês vão conseguir sentir em casa. Que ótimo, Wesley. Um beijo, pessoal. Ficamos por aqui, então. Foi, pai. Aê.